Se vamos falar de história, não há nada como começar com uma história, não é? Hoje de manhã, quando apresentei aqui o programa, já referi o facto, não é? No Asterix, não é? A Alésia, onde é que fica a Alésia, não é? Os irredutíveis gauleses faziam de conta que não sabiam onde é que ficava o local que tinha assinalado a sua derrota. E isto, que era uma banda desenhada, de alguma forma configura também muito a forma como os povos reagem aos acontecimentos, não é? Nós temos de perceber que uma coisa é o passado, mas o passado passou, acabou, por isso mesmo, porque é passado, e a história, de alguma forma, procurará dizer-nos ou esclarecer e investigar, mas a história está em revisão constante. E, portanto, nesse sentido, ela mesma é revisionista. E muito daquilo que nós temos sobre o nosso passado acaba por ser uma construção e que ou depois investigações posteriores vão ajustando. E porque realmente não há nada como falar de uma história, poderíamos começar sobre o próprio grito do Ipiranga. O que é que acontece? Nós temos aqui o grito do Ipiranga, que lançado pelo príncipe Dom Pedro a 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Ele vai lançar o célebre grito Independência ou Morte. Note-se que é muito curioso, tem havido alguma cinematografia brasileira sobre este momento e vemos como até se tem procurado dar algum maior realismo, mesmo através da voz, porque como é óbvio, nas primeiras versões, o príncipe Dom Pedro falava acentuadamente com sotaque brasileiro, o que seria ligeiramente improvável. E depois é curioso, porque numa das últimas versões procura fazer-se, o que é difícil, obriga um grande trabalho por parte de voz, por parte dos atores, de misturarem aquilo que seria uma pronúncia até portuguesa de século XIX, não é? Hum. Com aquilo que já seria alguma influência do português falado no Brasil. Portanto, temos aqui esta data nacional do Brasil e o presidente Lula da Silva este ano, a dado momento, assim, faz declarações que o 7 de setembro não é a data propriamente da independência, quer dizer, que será a data da independência do Brasil, mas que, na verdade, há ali uma outra data que corresponde ao 2 de julho, pois isto tem a ver com uma revolta na Bahia, em que soldados portugueses foram expulsos da Bahia, porque aquilo que diz o presidente Lula, a possibilidade de expulsar os portugueses era tecnicamente mais ou menos impossível, porque o Brasil teria de se auto-expulsar a si mesmo, porque não havia, pois isto são estas ideias, que havia um pré-Brasil antes à chegada do Pedro Álvares Cabral. Mas pronto, vamos então ver já agora o que é este célebre grito do Ipiranga, porque o próprio momento do grito do Ipiranga, também porque estes países novos, estas nações novas, sobretudo quando são poderosas ou quando percebem que podem vir a ser poderosas, não só no seu continente, mas até à escala mundial, como acontece com o Brasil, têm muitas vezes associadas à data da sua independência fortes manifestações de patriotismo e nacionalismo, mas que, por exemplo, se transpostas para a Europa seriam quase causariam quase que alguma fricção, não é? Mas ali não, e este ano, o 7 de setembro, acabou depois até a ter no Brasil os tradicionais desfiles do Dia da Independência, e com todo o colorido e todas as questões associadas no Brasil, o Brasil primeiro, todas aquelas coisas, mas depois também, e isso é muito curioso, porque o Brasil está num momento de forte clivagem política, também manifestações, e muito a propósito do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, contestação a favor, portanto, também como é normal num país que tem vida política. Agora podemos perguntar, e hoje que vamos falar aqui da reescrita da história, se muitas vezes aquilo que nós estamos a falar é sempre de reescritas sucessivas, porque podemos ir à questão do episódio do grito do Ipiranga, porque às vezes pode até dizer-se, os povos precisam de momentos, precisam de datas, precisam de episódios marcantes. E o grito do Ipiranga é até um bom exemplo de como nós vamos compondo na nossa memória. Porque o grito do Ipiranga, aquilo que nós temos muitas vezes, é a partir daquilo que é um quadro que é pintado por Pedro Américo. O Pedro Américo nasce
21 anos depois do episódio do Grito do Ipiranga. Aliás, ele nem vivia no Brasil, vivia em Itália, viaja para o Brasil e depois acaba a pintar o quadro que acabou por se tornar, até porque está num museu em São Paulo, e acabou a transformar-se naquilo como se foi idealizando sucessivas vezes o que tinha sido o Grito do Ipiranga. E começamos logo, portanto, o quadro tem muita gente, tem muitos populares. Aliás, é curioso porque nos últimos anos têm sido acrescentando diferentes grupos. Temos a questão dos negros, a questão dos índios. Portanto, vai haver cada vez uma maior. A certa altura está lá uma multidão, quase como se fosse um comício, não é? Numa das últimas versões cinematográficas, todo o povo grita, independência ou morte, aquelas coisas todas. É pouco provável que isso tivesse acontecido, até porque no momento em que Dom Pedro lança o grito independência ou morte, a sua comitiva deveria ser composta apenas por 9 ou 10 pessoas. Não tantas quanto estão no quadro de Pedro Américo e certamente muitas menos do que aquelas que estão em algumas recriações cinematográficas. Depois, como é óbvio, Dom Pedro não estava com farda de gala, não é? Nem quem o acompanhava. Dom Pedro estaria com umas singelas roupas de algodão, muito mais adequadas a quem estava a viajar por aqueles locais. E depois os soldados que também estão no quadro, como é óbvio, também não estavam lá e os que estão não estão vestidos daquela forma. Realmente nós temos, não estariam mais que 9 a 10 pessoas, como disse. Depois, o próprio pintor não resistiu a pintar-se a ele mesmo, não é? Depois temos, realmente os cavalos brancos são maravilhosos, mas Dom Pedro não estava a montar um cavalo, estaria numa prosaica mula, que era aquilo que se usava na época, não é? Para quem tinha de fazer viagens difíceis. Depois a própria localização do rio também não é bem aquela que está no quadro. Depois aquilo que se conhece como a Casa do Grito, que é uma pequena casinha que aparece no quadro, também não estava lá. A casa só terá sido feita alguns anos depois, mas que é um belo quadro, é. E realmente acabamos por ter esta visão de como muitas vezes aquilo que nós associamos aos momentos, nós podemos falar em Portugal da espada de Dom Afonso Henriques, todas essas questões, porque são os momentos Hum. fundacionais em torno dos quais, como é óbvio, se vai sempre acrescentando algo, muitas vezes à medida do tempo. Portanto, são processos habituais, às vezes até os historiadores fazem realmente, quer dizer, virem dizer que o Dom Pedro está montado numa mula e não num cavalo, mas a pessoa gosta de imaginar que ele estava montado num cavalo e não numa mula. É claro que historicamente não se pode depois, quer dizer, não se deve, quem quiser pode dizê-lo à vontade, ou podia, porque isto agora já não é bem assim. Portanto, feita aqui esta introdução sobre o grito do Ipiranga e sobre a própria forma como se foi acrescentando cor, como se foi acrescentando gente, consoante as épocas e o imaginário, aquilo que nós estamos neste momento a viver é um processo um pouco. Já se viu na história, já se viu muitas vezes. Nós vimos também, por exemplo, e vimos isso, que é quando também uma potência emergente procura criar o seu momento na história, o seu outro lado da história. Vimos isso neste desfile que houve para assinalar o fim da Segunda Guerra Mundial pela República Popular da China, e aí estamos numa circunstância que não é apenas de colorido. É preciso frisá-lo, que a Segunda Guerra Mundial não decorreu apenas na Europa, ela decorre de uma forma muito dramática na Ásia, mas aquilo que nós estamos a assistir com a China remete mais para aquilo que acontece nos regimes totalitários e que é o apagamento do outro. Na verdade, a China teve um papel importante, mas não foi bem a China comunista, foi mais a China nacionalista. E aquilo que nós vimos naquelas celebrações é o dar um destaque ao Partido Comunista Chinês e à China comunista, que de facto não esteve naqueles momentos da forma como agora
se procura, e o regime chinês procura dar conta disso. Aí, aquilo que acontece na China está muito mais próximo daquilo que vimos no passado, por exemplo, seja no regime nazi, seja na Rússia comunista, na União Soviética, não é? Com o apagamento de determinadas figuras, a interdição de determinados assuntos. Por exemplo, na China, hoje pode dizer-se que dos assuntos um dos verdadeiros tabus do regime não é tanto os acontecimentos da Praça Tiananmen, que também o são, de certa forma, também o é, de certa forma, um tabu, mas, por exemplo, a questão da Revolução Cultural. A Revolução Cultural Chinesa, e da qual, aliás, o pai de Xi Jinping foi vítima, e por acréscimo a sua família, portanto, o próprio Xi Jinping, mas é um tabu na medida em que põe em causa aquilo que é uma figura fundacional do regime, o presidente Mao, e tudo aquilo que aconteceu, não é? Durante essa Revolução Cultural, aliás, as estimativas de mortos são, assim, alguma coisa de verdadeiramente impressionante e que ultrapassa aquilo que aconteceu na Europa, seja no regime nazi, seja noutros regimes de caráter totalitário. Portanto, aquilo que temos é essa questão desse tabu, não é? E aí sim, por exemplo, não é, em termos da República Popular da China, estudar a Revolução Cultural não é de modo algum facilitado, por assim dizer, não é? O que Hum. num país em que o Estado tem aquele poder de intromissão é muito grave. Eu, das coisas que estive a ver para este programa, uma das coisas que não consegui confirmar, porque se prende com a questão dos caracteres chineses que indicarão revolução cultural, mas para isso eu teria de ir à web chinesa, não é? Para confirmar que não são. Portanto, estamos a falar de pictogramas. Portanto, quando se escrevem aqueles caracteres que identificam a revolução cultural, se estamos na web chinesa, isso não será. É como se não houvesse leitura para eles, como é óbvio, não consegui confirmar, porque não tenho Não conhecimento, tens conhecimentos? nem acesso àquela web, mas dá um pouco conta, mas o que está mais que confirmado é que, de facto, estudar a Revolução Cultural Chinesa não é de modo algum fácil para quem está na China. Aliás, a maior parte das investigações sobre esse período, quando feitas por chineses, são feitas por chineses que não vivem na China. O que Hum. dá um pouco conta desta forma como a história pode ser vista e entendida quando estamos, que é muito diferente entre regimes totalitários e regimes não totalitários. Agora, nós hoje aqui ao longo deste programa iremos falar Hum. de como ou o que é que se está a assistir, até porque, e agora já sei que já temos um convidado em linha, por exemplo, como é que nós podemos ter na Europa, e temos, nomeadamente em França, historiadores que são levados a tribunal, petições e em francês, isto tem sempre outra ressonância, não é? Que é la liberté, não é? Mas la liberté, l'égalité, a fraternité, mas aqui é a liberdade para a história. E, Hum. esta petição existe em França, subscrita por historiadores de renome, e, portanto, é disso que vamos falar. Se a história está num momento em que, sobretudo, aquele tipo de legislação sobre as leis, as chamadas leis de memória, não é? Como temos, por exemplo, sobre a questão do genocídio da Arménia, sobre o Holocausto, sobre o tráfico de escravos, pode ou não, a dado momento, colidir com aquilo que é a liberdade de investigação.